Fala aí, colega da odontologia. Esta videoaula é sobre cimentação adesiva. Especificamente vamos falar sobre cimentação de pinos de fibra de vidro, que é um conteúdo que eu utilizo muito na minha clínica como rotina para dentes, principalmente dentes que têm muita perda de estrutura. Então nós vamos ver aqui nessa aula técnicas, quais os acessórios, quais as técnicas que você pode utilizar e nas diferentes situações clínicas como você vai abordar a escolha ou não de utilizar um pino e também os materiais para você utilizar. Você vai ver que tem acessórios que podem fazer toda a diferença na sua cimentação. Então acompanhe aí. Então vamos direto ao nosso assunto. Toda essa aula ela tem um apoio da empresa Mixpac, que é uma empresa que fabrica pontas de automistura. Você vai ver que esses acessórios fazem uma total diferença na sua técnica de cimentação. E mais adiante durante a aula eu vou mostrar passo a passo como você utilizar esses acessórios. Então, eu sou Luiz Fernando Bessel, professor, dentista, clínico em tempo integral e também um apaixonado pela odontologia assim como você, buscando sempre conhecimento e também compartilhar esse conhecimento com os colegas. Tenho minha formação em mestre em prótese dentária e também especialista em implantodontia. Atuo também como professor de fotografia odontológica e isso me trouxe muito conhecimento e também conteúdos, fotografando todos os casos clínicos para poder mostrar para você como utilizar as técnicas que eu vou mostrar. Então, a partir de agora, nós temos esse vídeo aqui que é muito interessante para você ver como que a diferença na hora de espatular ou na hora de misturar o cimento pode trazer para a sua cimentação. Preste atenção e veja você mesmo. Veja nessas imagens agora como fica a superfície de cimentação quando você utiliza apenas a espatulação manual. Veja só a quantidade de bolhas. Agora utilizando a ponta T-Mixer Colibri da Mixpac. Olha só a diferença como nós praticamente não temos mais bolhas na película de cimentação. Então, a cimentação adesiva é um procedimento extremamente rigoroso, então você tem que ter o máximo de cuidado. Cada detalhe faz a diferença. Essa é uma situação da minha rotina clínica, dentes como esse. Então você tem uma perda estrutural severa, praticamente toda a porção coronária do dente não existe mais. Uma pequena férula na região cervical. Nesses casos, a minha utilização de técnica operatória realmente é a reconstrução através do pino de fibra de vidro. Então, aqui já tem alguma dica para você. Preste atenção nessa imagem. Você vai ver que eu tenho duas marcações. Uma linha foi marcado justamente onde começa o meu remanescente, a minha área de férula, e a outra linha um pouco mais acima. O que significa essas duas linhas? A primeira linha, aquela mais próxima do remanescente dental, é a linha que vai calibrar o meu comprimento do pino, ou seja, com a sonda milimetrada
você vai lá até o final do canal e vai medir nessa marcação, usando essa referência do remanescente, quantos milímetros que deu. Vamos supor que deu 11 milímetros. E aí você vai colocar o pino, encaixar até o final, vai fazer essa marcação com o grafite ali junto ao remanescente, que é a mesma referência da sua sonda milimetrada, e aí você vai tirar o pino dali e vai comparar com a sua sonda milimetrada, se ele realmente está na mesma medida. Se isso acontecer, quer dizer que o seu pino está realmente chegando ao ápice, ao final ali do conduto onde ele precisa ficar. Se a marcação estiver diferente, talvez ele esteja um pouco curto, travando em alguma parede e não desceu completamente. Então isso talvez leve você a escolher um pino com uma espessura um pouco menor, um diâmetro menor. Existe todo um passo a passo em relação à cimentação dos pinos. Então nós temos aqui toda a parte que envolve o preparo do conduto, nós temos tratamento de superfície do pino, tratamento do remanescente dental, ou seja, do conduto e da área que circunda toda essa estrutura dental, a questão de materiais de cimentação e, para finalizar, a confecção do munhão. Nós vamos partir do princípio que os pinos ou os retentores intrarradiculares, eles têm a função de distribuição de força, retenção e, no lugar de reforço do remanescente, eu prefiro chamar de segurança para o remanescente, uma segurança mais adesiva, que toda aquela estrutura que está supra ou presa no pino vai ter uma chance maior de adesão à estrutura dental. Afinal, em cima dessa estrutura, normalmente, o procedimento restaurador vai ser uma coroa total. Então, para isso, a gente utiliza essa técnica para que nós tenhamos basicamente uma retenção de todo aquele remanescente, aquela estrutura que foi reconstruída, para que ele fique realmente estável ali e a gente não tenha problemas. Basicamente, a classificação do pino de fibra, ela obedece dois critérios, ou seja, ele pode ser uma cimentação direta, onde você pega o pino pré-fabricado e cimenta diretamente no canal. E a outra é quando você personaliza ele. Mas personalizar significa preencher ele, modelar ele, anatomizar para que ele fique num formato e encaixe mais perfeitamente possível na configuração do canal, ou seja, naquela anatomia radicular interna. Então este é um pino anatômico, que é muito indicado principalmente naquelas situações que nós não temos mais remanescente coronário. Quando então que eu vou indicar um pino de fibra de vidro ou uma reconstrução associada com essa técnica de pino? Quando eu tenho realmente pouca estrutura dental. A quantidade da minha estrutura coronária, principalmente, ela obedece basicamente uma parede, por exemplo. Então eu gosto de utilizar o pino nessa situação. Morfologia da dentina radicular. Quando essa morfologia ela tem uma anatomia também mais elíptica, mais oval, principalmente nesses casos, nós vamos adotar o pino modelado, ou é aquele pino anatômico. Localização do dente na arcada. Normalmente regiões anteriores são as que a gente mais utiliza, porque as forças aplicadas nesses dentes são mais oblíquas e também mais laterais. Em dentes posteriores as forças são mais verticais, então normalmente apenas uma boa base de resina com uma adesão muito bem trabalhada nessa dentina já é o suficiente. Tipo de restauração a ser confeccionada. Na maioria das vezes, em cima dessa base que o pino foi confeccionado, a gente vai trabalhar com coroa de porcelana, coroa cerâmica. Seja ela metalocerâmica, seja cerâmica pura, IMEX, fresada ou até zircônia. Então, normalmente é uma reconstrução completa do elemento dentário. Expectativa estética desse paciente também. Por isso que muitas vezes o pino metálico ou também coroas de metal cerâmica a gente acaba deixando de lado, porque a gente tem uma preocupação maior hoje com a estética. A gente sabe que coroas de cerâmica pura e remanescentes com uma coloração mais adequada, próxima aos dentes adjacentes e também uma dentina melhor
adaptada em relação à cor, né, vai tornar o nosso procedimento mais fácil. Então a gente tem que avaliar essa expectativa. E para finalizar, a parte oclusal, né, a parte de oclusão do paciente. Como que é o encaixe dessa mordida nesse meu paciente? Como que ele tem também o trabalho das guias. Então isso pode influenciar também na indicação desse retentor intraradicular. Dentes anteriores, então, como esse, por exemplo, situação bastante comum no consultório. Então, pelo menos na minha rotina, esse tipo de situação é bastante comum. Então, veja que aqui, num dente totalmente destruído a parte coronária, foi feito um pino de fibra e também ele foi personalizado na hora de cimentar e ele também foi a parte da coroa, onde vai ser feito o preparo da coroa de cerâmica, foi feito todo ele em resina. Então ele é um remanescente todo ele de resina composta. Para fazer esse munhão, essa base de resina onde será o preparo, eu de maneira geral prefiro utilizar resinas de massa. Não gosto de utilizar o próprio cimento com os cimentos do tipo core, porque eu prefiro manipular a resina de massa e também pela questão da opacidade. Eu acredito que resinas de massa você consegue equalizar melhor os substratos. Dentes posteriores, então, também utilizo o pino de fibra de vidro nessas situações. E perceba que nessa situação aí, desse segundo pré, o remanescente que sobrou na parede vestibular, ele é extremamente pequeno. Por isso que eu optei em realizar 2 pinos e também fazer toda a base novamente de resina composta de massa. Isso me favorece em várias questões, resistência, a questão de manipulação, a questão até do próprio preparo depois sobre essa resina de massa, ele fica um pouco mais fácil de trabalhar. E veja que criando o espaço correto, nós conseguimos fazer uma coroa de cerâmica ali, um IMEX, e essa foto já é então da cimentação, nesse caso, com isolamento absoluto. Então veja aí esse segundo pré-molar, cerâmica feita pelo laboratório 71 aqui da cidade de Santa Rosa. Então excelente laboratório pelo Alexandre. E outro caso aqui de região posterior. Então posterior, quando não tem um remanescente ou quando tenho apenas uma parede pequena, eu utilizo pinos também, certo? Esse caso é muito legal porque eu não utilizei com o objetivo de fazer uma coroa de porcelana, uma coroa de IMEX. Nesse caso, veja o inicial aqui no lado esquerdo e no direito, todo o dente foi reconstruído diretamente com resina composta. Então, isso é uma maneira também que eu utilizo como treinamento da resina composta. Então, tanto para dentes anteriores ou posteriores, eu realizo a técnica do pino e já começo a construir a coroa com resina composta direta. Com isso eu faço um treinamento da minha anatomia, da seleção de cor, treinamento da estratificação das massas também, e eu consigo um polimento melhor desse meu provisório. Então essa restauração, por enquanto, nesse paciente, ela vai atuar como provisória. Depois, à medida que eu quiser fazer uma coroa de cerâmica, porque esse paciente tem outras necessidades em termos de implantes, ele está fazendo isso primeiro, então no segundo momento eu posso realmente só chegar e preparar. Outra vantagem de levantar toda a anatomia do dente em resina composta direta associada ao pino é você já ter um enceramento direto, onde você consegue depois, até com brocas de acabamento, melhorar essa anatomia, deixando esse dente o mais próximo possível de um enceramento diagnóstico real. E aí você pode simplesmente com silicone de adição ou condensação fazer uma guia de preparo sobre ele e também copiar a anatomia dele para um próprio provisório. Então essa técnica é bastante interessante. Aqui mais uma vez um pino em região posterior com nenhum remanescente coronário. Então a opção aqui foi modelar, anatomizar um pino de fibra de vidro com resina composta, criando também a base, né, aquele núcleo do preparo com a resina de massa, certo? Então aí a cimentação, aqui eu já mostro para vocês então
a ponta da T-Mixer Colibri, que ela tem uma cânula de metal, que facilita muito, a gente consegue dobrar ela e até girar ela na maneira que fica mais ergonômica, dependendo qual o elemento dental que a gente está trabalhando, a cimentação. Outra coisa diferente e muito importante nessa cimentação, principalmente associada aos cimentos compatíveis com esse acessório, é o dispenser ali, aquela pistola para colocar o cimento acoplando ela. Então o que acontece? Como você tem aquelas pistolas de mistura de silicones, a Mixpac tem essa pistola para algumas marcas de cimentos, ela é compatível. Então você, no caso, esse amarelo aqui é o 7PP da SDI, ele é compatível, você encaixa ele ali e você consegue inserir esse cimento pressionando pelo gatilho desse dispenser. Isso é muito bom e funciona muito bem. Nesse caso aqui, nós temos o cimento autoadesivo e já para passar para vocês mais uma dica sobre o cimento autoadesivo. Qualquer cimento autoadesivo, o que ele tem de diferente? Ele faz a própria adesão, só que para isso você precisa dar um tempo para ele. Então quando você insere ele dentro do remanescente, utilizando principalmente e essencialmente essas pontas com a ponta intracanal, ou seja, essa ponta que o diâmetro reduz e você consegue inserir lá no final do canal, essas pontas você vai inserir o cimento lá dentro, colocar o pino, adaptar ele, remover os excessos e aguardar 5 minutos. Esse aguardar 5 minutos é o tempo essencial para que o cimento faça a função autoadesiva. Então, lembre-se disso. Essa aí é a ponta T-Mixer Colibri da Mixpac. Nós temos ela disponível em 3 diâmetros, então você pode até utilizar em diferentes situações. Por exemplo, você pode utilizar a ponta de menor diâmetro, que é a 0,9 milímetros, para cimentação de pinos, onde você vai conseguir acesso dentro do canal praticamente em qualquer tipo de conduto, qualquer diâmetro, desde que caiba realmente ela lá dentro. Agora, essa ponta de maior diâmetro, por exemplo, você pode muito bem utilizar ela para a cimentação de coroas ou até de facetas, porque ela tem uma passagem de cimento maior, então é mais fácil de você utilizar com o cartucho duplo. Você pode, em qualquer uma dessas pontas, associar ela com aquele dispenser que eu falei antes, também funciona muito bem. Esse é o dispenser, então, que eu falei, você acopla o cimento lá, você precisa remover aquela parte que acompanha o cartucho, né, que é onde você pressiona numa situação sem o uso do dispenser, e alguns cimentos eles são compatíveis para utilizar com esse dispenser, mas outros não. Então cuidado, se você for adquirir esse dispenser para utilizar, recomendo bastante que você adquira, porque ele vai te facilitar muito, vai te dar muito mais precisão, controle, força e ergonomia na hora de aplicar o seu cimento, principalmente se você utilizar essas pontas com redução, que são essas pontas mais finas. Mas lembre-se de consultar essa lista aqui, que é a lista dos cimentos compatíveis. Quando você remover essa parte traseira do dispensador, você vai enxergar dentro dele que lá tem um êmbolo, ou seja, você não pode enxergar o cimento. Se você enxergar o cimento é porque esse tipo de cimento não é compatível com a pistola. Você vai estragar a sua pistola e também acaba de perder o cimento, porque quando você voltar com a porção que você desacoplou, você vai já inserir oxigênio lá dentro e vai ficar com ar. Então ele não vai funcionar da mesma forma. Então muito cuidado com isso aí. Essa primeira ponta, nós utilizamos apenas uma ponta de cimentação, onde ela não tem a parte intracanal. Veja como ficou bolhas, como ficou mais fina a camada lá embaixo. Olha com a ponta T-Mixer Colibri, como você consegue chegar exatamente ao fundo
do canal e do ápice do canal para a porção cervical você vem preenchendo o canal com cimento. Porém, você percebeu que até a mão do operador fica um pouco mais trêmula, porque ele precisa fazer muita força. Veja nessa imagem, essa porção aqui, onde realmente está ocorrendo a contração de polimerização. Olha só com a pistola, com aquele dispensador de cimento associado à T-Mixer Colibri. Veja a velocidade e a constância que foi conseguida para preencher esse canal de forma homogênea. Então, essas questões todas de inserção do cimento, tipo de ponta a ser utilizada, até mesmo a pressão que você exerce na hora de cimentar, fazem pequenas diferenças. Então veja esse caso clínico aqui, a foto do meio eu já mostrei lá no início, que é aquela dica clínica de você marcar e ter realmente a noção do comprimento do pino. E a outra dica associada a essa foto, é claro, é essa ponta da T-Mixer Colibri. Veja como eu consigo dobrar ela e ela consegue levar por completo o meu cimento lá dentro do conduto. Nesse caso aqui, antes de realizar a cimentação, você pode observar que eu fiz essa restauração aqui, tinha uma infiltração de cárie. Então aqui a restauração estava pronta e aí eu parti para a cimentação desse pino. Então aí a ponta, veja que a T-Mixer ela tem um funcionamento de mistura em forma de T e por isso todas as pontas dessa linha T-Mixer elas são menores do que as convencionais que fazem um helicoide. Então essa mistura em T ela permite um caminho mais curto, por isso que a ponta fica menor e com isso você economiza seu cimento ou seu material de moldagem. Então, mostrando aqui como eu já faço o meu núcleo de preenchimento em resina composta e continuo com essa resina composta fazendo como você está enxergando aqui nessa foto mais da direita, onde eu já estou com o remanescente pronto, com a coroa, né? A parte coronária já pronta, para finalizar depois o polimento, né? E dispensar o paciente. Então daí num outro dia eu parto para o preparo e moldagem desse caso aí para a coroa cerâmica. E essa própria reconstrução em resina que eu fiz aí, eu utilizo como enceramento. Então eu faço uma guia de preparo e uma guia de mockup sobre este mesmo elemento aí que eu reconstruí. Então, existem diversas vantagens em a gente utilizar o pino de forma anatômica. Ou seja, você vai fazer uma camada híbrida no pino e vai colocar resina composta ali para que essa resina tenha uma adesão realmente com esse pino e, ao mesmo tempo, ainda sem fotoativar, você vai levar esse pino, esse conjunto aí, lá no canal para que ele modele a estrutura interna da dentina, a estrutura interna do conduto. Então isso vai fazer com que, primeiro, na hora de cimentar, você tenha uma película de cimentação menor. Lembra que naquele vídeo anterior que eu mostrei e acompanhamos ali uma contração de polimerização na porção superior do pino? Então isso aconteceu por quê? Nesse vídeo, porque eu tinha muito cimento e estava cimentando apenas o pino de forma direta. Então, a cimentação anatômica ela é mais efetiva e mais controlada no ponto de vista de contração de polimerização. Obviamente, porque nós temos uma quantidade de cimento muito menor. Então, isso forma uma linha de cimentação menor. E aí, com isso, menor contração, mais chance da minha adesão estar continuamente ligada na camada híbrida. Nós temos também uma vantagem que é a retenção friccional, que ela aumenta, ela fica um pouco maior e também acaba melhorando, associando a resina composta, que tem uma resistência muito boa, com a própria fibra de vidro.
Então nós temos uma resistência aumentada nesse sentido. Mais um caso aí, caso extremo, onde nós temos até uma pequena fratura mais pela porção vestibular. Numa foto maior que vocês enxergam no fundo, olhando lateralmente, eu quase não enxergo que existe sequer um remanescente. Mas ele está lá, e aí a opção foi realmente fazer um pino de fibra e reconstruir ele. Aqui fica mais uma dica clínica para você fazer a limpeza interna da dentina desse conduto, é você utilizar essas pontas que fazem a escovação, né? Uma ponta de escova rotatória. Então é uma micro escova, basicamente temos duas marcas mais conhecidas, MK Life e DH Pro, as duas são muito boas, e você vai utilizar com pedra, pomes e água, colocando lá dentro do canal para fazer a limpeza dele, tá? Feito aí então, neste caso, a parte anatômica do pino, também já aumentando um pouquinho a base do núcleo em resina, e aí eu fiz a cimentação e depois eu continuei aumentando o dente até criar uma anatomia já provisória para o próprio elemento, e depois sim esse paciente passou pelo preparo, moldagem e confecção de coroa. Outra dica clínica muito legal, que vai facilitar muito a sua rotina clínica. Na hora que você for preparar, seja com condicionamento, limpeza, ou até a silanização ou o adesivo, coloque o seu pino preso nessa pinça Miller. Essa pinça que você utiliza para fixar o carbono na hora de testar os contatos oclusais. Então esse pino, quando a gente coloca na pinça, favorece porque ele fica sempre ali, você não perde na sua mesa clínica e você consegue deixar ele ali para fotoativar também com diferentes angulações e tudo mais. A sua auxiliar pode estar fotoativando o adesivo ali e você trabalhando outra situação. Então aqui nós vamos ter um caso mais completo de todo o passo a passo, certo? Onde nós temos um conduto extremamente, um elemento extremamente destruído, porção coronária não existe mais, e aí nós fizemos aquela marcação para determinar o comprimento real. Passamos um ácido fosfórico, que eu gosto bastante de utilizar, ele é opcional, você pode simplesmente passar uma gaze com álcool, friccionando, para fazer uma limpeza superficial. Eu gosto bastante do ácido fosfórico por 1 minuto, porque me parece, olhando com lupa e com fotografias macro, que realmente a gente cria uma limpeza maior fazendo assim. Feito isso, a gente lava, seca muito bem esse pino e aplicamos então o silano. Esse silano, ele vai ter a função de iniciar a ligação entre a fibra e o nosso adesivo e, consequentemente, depois a nossa resina composta. Ou então o cimento, se caso você for cimentar direto. Essa sequência aqui vai ser de uma cimentação com o núcleo, com o pino personalizado. Então, nós aplicamos o silano por 1 minuto, deixamos evaporar, secamos para garantir essa evaporação e aplicamos um adesivo. Qual adesivo? Pode ser um adesivo de 2 passos, de 3 passos, um adesivo de passo único, pode, mas preferencialmente um adesivo hidrófobo, ou seja, aquele adesivo considerado adesivo puro, lá dos 3 passos, certo? Onde ele é um frasco único, somente adesivo. Mas você pode utilizar um adesivo âmbar APS, por exemplo, aquele frasco roxo, ou também Single Bond 2, pode também utilizar. Você pode utilizar o âmbar universal, também pode, mas o ideal seria um bond puro, né? Então um OptiBond FL, um Scott Bond multiuso, a parte adesiva, certo? Então vai funcionar melhor porque nós teremos uma adesão mais eficiente. Depois de fotoativado esse adesivo, nós partimos para posicionar e acomodar a massa de resina composta que vai ser utilizada para o reembasamento. Então você pega uma resina composta, faz uma pequena manipulação. Antes de pegar a resina composta e colocar na luva, recomendo você passar um spray de álcool 70
esfregar a sua luva e depois deixar evaporar ou secar ela, porque também alguns trabalhos já mostraram que quando você descontamina, né, ou limpa a sua luva com álcool 70, você melhora também essas questões de manipulação da resina composta. Então é mais favorável fazer isso. Eu prefiro, nessa situação de reconstrução de pinos, utilizar resinas de dentina ou até mesmo resinas opacas, como você está vendo aí. Então a Opalis opaca, a Vitra também tem dentinas muito boas. Nós temos a própria resina Forma também, que facilita bastante. Então qualquer resina que for uma cor mais opaca, mais puxando para um amarelo, com uma coloração mais de dentina, certo? Então você vai acomodar ela ali e vai levar lá dentro do canal. Mas antes, não se esqueça de colocar dentro do conduto um gel hidrossolúvel. Por quê? Para que quando você leve sua resina, ela não grude de alguma maneira e não cole nas paredes do seu canal, porque isso vai deixar o seu pino preso lá e você vai começar a ter vários problemas e vai precisar remover ele também. Então, o gel hidrossolúvel, aqueles lubrificantes íntimos, também funcionam muito bem. Então, nesse caso, o Camed, então você coloca ele dentro de uma seringa e depois você injeta ele lá dentro do conduto. Feito isso, você pega o pino com a massa de resina já acomodada ao redor dele, lentamente vai inserindo ele lá no conduto até finalizar. E agora vem uma parte importante. Você vai olhar com um espelho, uma vista oclusal ou incisal, e você vai tentar centralizar o máximo possível essa porção do pino. Para quê? Porque se ele ficar muito vestibularizado, ou muito para mesial, ou muito para distal, você tem que imaginar que você vai fazer um preparo de coroa total. Se esse preparo atingir muito o seu pino, você vai ter um enfraquecimento de todo o remanescente. Então, vamos preservar ao máximo, vamos centralizar esse pino e deixar ele todo coberto nos seus 360 graus, coberto com resina composta. E essa resina é que vai ser desgastada pelo nosso preparo. Veja aqui nessa situação como você vai proceder à fotoativação. É bem simples, mas temos que ter cuidado, porque uma fotoativação muito rápida pode levar com que essa minha resina fique presa dentro do canal. Então, para garantir, você vai dar um tiro de fotoativação de 3 segundos, apertando no botão, contando até 3, e aí você vai pegar o pino e vai puxar ele para cima para que tenha certeza que ele não ficou preso e colocar ele de volta e depois fazer mais uma fotoativação. E assim você vai repetir umas 3 ou 4 vezes até que você remova todo o pino e fotoative ele por completo fora da boca. Caso na volta desse seu pino, pós fotoativação completa, você perceber que em algum momento ele tem alguma retenção, alguma parte que trave ou que não deixa ele encaixar, você muito bem pode pegar uma broca diamantada e começar a lapidar essa região do contorno do pino para eliminar essas áreas retentivas. Em relação à cimentação, nós temos essa parte do sistema adesivo. E isso nós temos que tratar da seguinte forma. Na questão do pino, a gente já viu. Lá no remanescente dentinário, que é o interior do conduto, nós podemos aplicar o ácido? Sim. Podemos entrar com um adesivo que seja de 2 passos, 3 passos? Podemos também. Mas, se você optar por não utilizar o ácido, você precisa utilizar um adesivo universal. Então, um Scotch Bond multiuso ou um âmbar universal são muito bem-vindos nessa situação. Então, você vai escolher um dos dois e vai aplicar esse produto por 2 vezes dentro do canal, secando muito bem com jato de ar, para que esse primer desse frasco seja eliminado, então, lá dentro do conduto, para eliminar esse primer e também para remover qualquer resíduo maior ou até um empossamento de adesivo que fique atrapalhando a cimentação do seu pino.
Ou seja, você vai cimentar e vai ver depois que ele não foi até o final. Então provavelmente ficou uma camada muito espessa. Para isso você vai aspirar muito bem e também secar com cone de papel. E aí sim fazer a fotoativação. Então, para irrigar, caso você tenha utilizado o ácido dentro do conduto, a sugestão e a dica clínica é você utilizar uma seringa de 20 ml, colocando água destilada e adaptar ela uma agulha. Neste caso aqui eu estou usando uma agulha que já é com a ponta romba, ela não tem uma ponta. Então isso facilita, você também tem mais segurança para não se machucar. E aí com isso você consegue inserir toda essa porção da agulha, você insere lá dentro do canal. E aí você faz aquele turbilhonamento de água, fazendo que realmente você lave o ácido lá dentro. Se você somente usar a seringa tríplice, o jato de água, você não vai ter uma lavagem tão eficiente, porque dificilmente ela vai descer até no ápice e lavar aquele ácido. Então, com essa seringa acoplada com essa agulha, você consegue. O sugador endodôntico pode ser esse descartável, você vai ter uma aspiração bem eficiente também. E existem outras pontas mais finas ainda, chamadas de endotips ou capillary tips, que você pode associar nesse aspirador, de preferência uma bomba a vácuo, e aí colocar lá dentro do canal e realmente aspirar, né, todo esse residual ou um excesso que possa ter ficado de cimento, de adesivo, certo? Então você consegue aspirar muito bem, é muito importante essa parte que vai anteceder então a fotoativação, certo? Então a secagem muito bem feita, aplicação do adesivo, secagem novamente, inserção do cimento. Então veja como o conduto ficou todo ele preenchido com cimento. Então você pode utilizar essa ponta que acompanha o cimento Alsencor ou utilizar também pontas específicas de cimentação, como essas da Mixpac. Então você coloca o pino de fibra ali, vai inserindo constantemente com uma pressão, o excesso de cimento automaticamente ele vai começar a subir e vai extravasar. Depois você com o pincel remove esse excesso e aí você fotoativa. O ideal antes de fazer qualquer tipo de corte no pino, se você deixar para cortar no final, é aguardar pelo menos uns 5 minutos, porque aí a presa química também dele, do cimento, normalmente de 5 a 7 minutos a presa química, ela deve ter acontecido também. Isso independente se for autoadesivo ou convencional dual, tá? Então depois disso nós hibridizamos novamente essa superfície externa, passando uma nova camada de adesivo, fotoativamos. E aí qual adesivo? Pode ser um de 2 passos, de 3 passos, pode ser um universal. Importante, se ele for de 2 passos ou universal, que ele seja muito bem seco. Você seque ele para evaporar o primer. Então, se ele for um adesivo puro, você pode secar também, mas com o objetivo, na verdade, de eliminar aquela película, de deixar ela mais fina, de deixar realmente somente uma película fina do adesivo. Fotoativa e aí continua a aplicação de resina de massa, que no meu ver é mais interessante. Veja nesse vídeo aqui, mais uma vez uma cimentação, onde eu estou utilizando uma ponta que acompanha o cimento. Veja como eu tenho uma certa demora no inserir. E aqui eu já fiz um erro. Saí e depois eu voltei com a ponta. Veja como já deu uma bolha aqui. Olha a bolha lá. Veio o pino direto. Desfez um pouco da bolha, mas mesmo assim permanecem outras bolhas. Vamos ver a cimentação agora, fotoativação. Veja a contração que vai acontecer aqui. Cimento contraindo, contraindo, descolando das paredes.
Então nesse vídeo nós vimos duas coisas muito importantes. Primeiro, quando você estiver usando a ponta intracanal para cimentação de pino, quando você colocá-la dentro do canal, você deve ir preenchendo ele ao longo do trajeto de uma única vez e não parar, tirar a ponta e colocar novamente. Isso pode gerar incorporação de bolhas, como nós vimos nesse vídeo. A segunda coisa que, quando a gente utiliza a cimentação direta de pinos e esse pino ele fica folgado dentro do canal, com isso nós temos uma grande quantidade de cimento. E essa grande quantidade de cimento vai ocorrer uma grande contração de polimerização, como também você observou que tornou até um descolamento do cimento das paredes desse manequim. Então, o mais indicado hoje em termos de pinos de fibra de vidro é você fazer ele anatômico, para criar uma película menor de cimentação, certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja muito útil na sua rotina clínica e agradeço você por ter assistido. Até uma próxima, um abraço. Nesse QR Code você vai ter acesso a uma pasta com diversos artigos científicos sobre cimentação de pinos de fibra de vidro. Nesse outro QR Code vai te levar direto para o link na bio da Mixpac no Instagram, onde lá você vai ter acesso a diversos conteúdos complementares que envolvam também as pontas de automistura da Mixpac.